Na live de hoje eu vou te falar de forma aprofundada do erro número 1 que pode estar te impedindo de viver de atendimento particular. O erro número 1, a que eu estou me referindo aqui, é levar muito rápido o padrão de vida. O que acontece? Pensa comigo. Como é que você vai ter tempo para investir, né, no seu consultório, no seu atendimento particular? Como é que você vai ter tempo, energia, dinheiro, né, para investir no seu atendimento particular, se você precisa trabalhar de manhã, de tarde, de noite, para pagar 2 apartamentos, 2 carros, 2 terrenos, 2 motos, 2 centenas de sapatos e bolsas, no caso das mulheres, 2 centenas de relógios, de outras coisas, no caso dos homens, e no caso, infelizmente, no caso de alguns, duas pensões, né? Seria cômico se não fosse trágico, né, pessoal? E aí ontem, quando eu estava preparando esse material, eu dei um Google aqui, fui pesquisar, e eu encontrei a pesquisa que a gente publicou lá no nosso feed. 29% dos médicos são os campeões em divórcio. Né? Foi uma matéria publicada, é uma matéria antiga, né? É uma matéria de 2012, mas faz muito sentido ainda está muito atual. Mostrou o seguinte, que os médicos são campeões em divórcio. 1 a cada 3 casais de médicos se separam. Isso é muito sério, sabe? Isso na minha opinião, isso é muito grave. Então, sempre quando eu falo disso, né, dessa questão de elevar muito... Quando eu falo disso, de elevar o padrão de vida muito rápido, eu lembro da história de um amigo médico, um amigo próximo meu, que já se divorciou 2 vezes. Ele divorciou 2 vezes. Tem um outro amigo meu que fala que já também médico, que já se divorciou algumas vezes, que ele fala o seguinte, na verdade, cada divórcio, Sidney, que eu tive foi uma falência que eu tive, né? Porque um divórcio é uma falência, né? A empresa, casamento não deu certo. E aí você acaba que você vai dividir os bens ou as dívidas, né? Teve um outro amigo meu, são vários amigos médicos, né? Um outro amigo meu que certa vez estava pensando em divorciar, ele falou, cara, minha esposa acha que a gente vai divorciar e vai dividir os bens, não sei o quê, mas na verdade o apartamento é financiado, o carro é financiado, eu vou dividir dívidas com ela. Eu estou tentando aqui trazer isso de forma mais, digamos assim, mais leve, né, com uma pitada de humor, porque é realmente um assunto que dói, né, que mexe com a gente, né, porque todos nós estamos passíveis de acontecer isso, né. Lá atrás, quando eu entendi que não era isso que eu queria para mim, eu comecei a mudar, né? Eu comecei a fazer pequenos movimentos para que hoje eu possa ter mais tempo de qualidade com a minha esposa, dedicar mais tempo para o meu casamento, para o meu relacionamento, para ser pai da minha filha, para cuidar da minha cachorrinha, que também é minha filha. Eu lembro sempre da história de um amigo que ele divorciou 2 vezes, ele dava mais de 50 plantões, então faz as contas aí, 50 plantões de 12 horas. Quanto tempo esse colega vocês acham que ele passava com a esposa? 50 plantões de 12 é quase que ele vivia no hospital, né? Nos hospitais. E por que eu sempre conto a história desse meu amigo? Porque ele se matava literalmente de trabalhar, né? Fazia plantões um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Não tinha qualidade de vida nenhuma. Dormia lá nas macas dos hospitais, nas camas cheias de mofo, não sei o quê. Não se alimentava direito, né? Muitas vezes vivia ali à base de remédios, né? Sempre tomando remédio analgésico, anti-inflamatório, isso e aquilo. E o relacionamento ia por água abaixo, foi por água abaixo, né? Então, assim, ele se matava de trabalhar para construir um patrimônio, o relacionamento acabava e lá ia todo aquele esforço que ele tinha feito por água abaixo. Por que eu estou contando essa história aqui para vocês? O que isso tem a ver com atendimento particular? Tudo! Como é que esse colega, por exemplo, caso ele quisesse, né? Ninguém é obrigado, mas caso ele quisesse, caso ele falava assim para mim, cara, eu vou trabalhar por 5 anos, vou construir meu patrimônio, depois desses 5 anos aí eu vou fazer outra coisa que me dê mais qualidade de vida. Esse era o plano dele. Mas quando foi com uns 3 ou 4 anos, o que aconteceu com ele? Divorciou, a mulher dele não aguentou a ausência dele. E aí foi a segunda vez que ele divorciou, ele está no 3º relacionamento agora. Só que agora eu acho que ele já tá, eu acho que ele aprendeu a lição e agora eu acho, né, eu perdi um pouco de contato com ele, mas eu acho que agora ele já está equilibrando mais essa questão de trabalho, família, entendeu que não existe separação, uma coisa está muito atrelada à outra e a gente precisa buscar o equilíbrio. Mas vamos supor que ele dissesse, não, chega, não quero mais plantão, quero abrir meu consultório agora, quero viver de atendimento particular. Como é que ele iria fazer isso se ele estava fazendo tanto plantão? Como é que a cabeça dele, como é que ele ia criar alguma coisa? Como é que ele ia pensar em estratégias? Como é que ele ia lidar com funcionários, né?
treinar funcionários, como é que ele iria lidar com os pacientes, encantar os pacientes. Então, por isso que eu estou falando, né? Às vezes, o que acontece? A gente eleva muito rápido o padrão de vida, compra um apartamento financiado, um carro financiado, 1 ou 2, e eu falo isso porque eu fiz isso, né? Eu já tive mais de um apartamento financiado, eu já tive mais de um carro, mais de um móvel, né? Então, eu sempre falo que eu tinha casa da minha família, né? A gente tinha 2 carros, uma moto de luxo que vivia parada na garagem, 40 mil reais ali, sendo deteriorado, quase não usava, entende? E aí eu estava trabalhando, me matando de trabalhar para pagar algo que eu não estava usando. E aí eu não entendia por que eu trabalhava tanto e por que eu não tinha tempo para usufruir as coisas. E aí eu queria, nesse momento, explicar para vocês a diferença de ativos e passivos. O que é um ativo e o que é um passivo. Então, olha só, ativo, de acordo com Robert Kiyosaki, o ativo Robert Kiyosaki é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Quem não leu, já anota aí, Pai Rico, Pai Pobre. É um livro fenomenal que nos ajuda a repensar a nossa relação com o dinheiro, essa relação que às vezes a gente tem dificuldade de falar, mas que a gente está fazendo isso o tempo todo. Todo dia, eu duvido, todo dia, todos vocês lidam com dinheiro. Seja para comprar, seja para vender, vocês lidam com dinheiro. E se a gente não tem claro qual é a nossa relação com dinheiro, se a gente vive no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, o que acontece? A gente gasta mais do que a gente ganha, a gente vive no sufoco, entendeu? E aí a gente não tem tempo, não tem dinheiro, não tem para investir naquilo que realmente importa. Então, olha só, ativo é tudo aquilo que bota dinheiro no seu bolso. Exemplo, aplicação financeira, aluguel, próprio consultório particular. Por quê? Porque você faz um investimento e aquele investimento retorna um valor maior. Agora, o que é um passivo? É tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Casa, carro, se for financiado, tira o triplo do valor do seu bolso. Então, assim, o que acontece? Aí o que o médico faz? O que o médico faz? O médico se forma, termina a residência, vai lá, tem um monte de lugar para trabalhar, né? O mercado é gigante, né? As oportunidades ainda é gigante, só que é gigante de oportunidades o quê? Que te pagam mal, que não te dão condições de trabalho, que você não exerce a medicina com excelência. Mas lugar para trabalhar tem. Clínicas populares, plantões, né? Trabalhar no interior, está cheio, né? Onde você vai lá e tem que fazer milagre. Só que não existe milagre, né? E aí você acaba tendo muitas oportunidades de trabalho, ganha bem, os bancos dizem, doutora, pega aqui, ó, teu cartão Infinity. Cartão Infinity, doutora, sem limite, fica à vontade. Quer um empréstimo também? Quer financiar um carro? Quer financiar uma casa? Aí você não tem claro, né, nada disso que a gente está falando aqui, o que é ativo, o que é passivo, o que você quer da vida. O que você faz? Cai nessa armadilha aí. Financia uma casa, financia um apartamento, financia carro, pega um cartão de Infinity de 50 mil de limite, ou então ilimitado, e sai gastando. Quando você vê, você precisa dar 50 plantões por mês. Quando você vê, você não está tendo tempo de separar um dia para jantar com a sua esposa, com seu marido. Quando você vê, você está saindo todo dia, sua filha está dormindo, seu filho está dormindo, você chega e ele está dormindo. Ou às vezes você nem chega, você emenda um plantão no outro, você emenda um trabalho no outro, e passa dias sem ver seus filhos, sem ver seu cônjuge. E isso que a gente chama de círculo vicioso. Eu queria dar clareza para vocês nesse momento. Queria dar clareza. Principalmente para você que ainda está em início de carreira. Não façam isso, não entrem nessa roubada, não entra nesse círculo vicioso. Não compra passivos. Não compre passivos, principalmente se você está no início de carreira. Não compra. Por quê? Porque quando você for pagar isso, você vai pagar isso com o quê? Com tempo de vida, entende? Principalmente no início, gente. A gente não precisa fazer isso, principalmente no início da carreira. No início da carreira, você tem que investir em quê? Em ativos. E elevar o seu padrão de vida aos poucos. Eu vou já falar mais sobre isso. Mas é o seguinte, a armadilha, então, anota aí. Anota aí aqui, pra gente mandar depois no PDF para eles. Tá? A armadilha aqui, então, é investir, a armadilha desse erro é investir muito em ativos no início, ou em passivos, desculpa. A armadilha é comprar muito passivo no início da carreira, é fazer um endividamento muito grande em imóveis, né? É ter um padrão de vida muito alto. Não adianta nada, você não é rico se você ganha 30 mil por mês e gasta 35. Você pode até ter um monte de coisa, mas você não é rico. Na sua cabeça você não é rico. Sabe por quê? Porque você vive preocupado, vive estressado, né? Você não tem tranquilidade. Sabe por que eu falo isso? Eu sou essa pessoa. Eu sou você que está nessa situação. Eu já passei por isso. Eu trabalhei nos primeiros 6 anos de formado como médico. Eu ganhava esse valor aí mais ou menos, 30 mil por mês, mas gastava 35.
25 para pagar um apartamento financiado, que na verdade 2/3 do que a gente paga no financiamento é para o banco, é de juros, e só 1/3 é que é realmente o valor do apartamento. Certa vez eu recebi a carta do banco lá com financiamento, eu tinha pago, se eu não me engano, 45 mil no total do ano, sendo que 30 era de juros. 30 era de juros. Você que tem um apartamento ou uma casa financiada, para olhar quanto que você paga de juros por ano. É um absurdo. Você está literalmente trocando vida para pagar juros para o banco. Não façam isso. Sidney, qual é a alternativa? Vou já falar sobre isso. Mas a alternativa é você, principalmente no início de carreira, é você alugar e aprender finanças, aprender a investir o seu dinheiro, fazer a sua reserva. Você pode, por exemplo, se você está saindo da faculdade, saindo da residência, começa a aplicar um valor mensal, tipo, o valor da prestação de, por exemplo, de R$ 2.500 que você pagaria para o banco, aplica isso, que em 5, 10 anos você vai ter o dinheiro para comprar o seu apartamento à vista, comprar sua casa à vista, entendeu? Ah, mas eu quero o que é meu. Tudo bem, todo mundo quer o que é seu. Mas deixa eu te falar uma coisa, principalmente no início de carreira, pensa que você precisa construir ativos. Então, bota o dinheiro para trabalhar para você através das aplicações, entendeu? Estuda sobre imóveis e compra imóveis que você sabe que vai ter uma valorização. Faz aplicação, investe também na tua aposentadoria. E nesses primeiros 10 anos, constrói a tua segurança financeira, a tua independência financeira. Em 10 anos, qualquer médico pode se tornar milionário. Em 10 anos, qualquer médico pode se tornar milionário só investindo o dinheiro da forma certa, entendeu? Botando dinheiro para trabalhar para você. Isso é investir em ativos. Outra coisa, nos primeiros 10 anos, você deveria também focar em construir o seu principal ativo, que é o quê? Seu atendimento particular. Quando vocês forem ler o livro Pai Rico, Pai Pobre, vocês vão ver que existem 4 quadrantes, né? Onde todo mundo se enquadra. Os quadrantes da esquerda, que é no quadrante superior esquerdo, é onde está a maioria dos médicos, por exemplo, que são empregados. Quadrante superior, no quadrante inferior esquerdo, são os autônomos, são os médicos que até têm consultório, mas vivem escravos do consultório, não conseguem fazer o consultório, pagar suas contas e oferecer uma qualidade de vida. No quadrante superior direito tem os empreendedores, que é onde você constrói um consultório, uma clínica que bota esse sistema para funcionar, muitas vezes até independente de você, com equipe, com processos, faz aquilo rentabilizar para você, de modo que você pode sair de qualquer outro vínculo e ficar só naquilo, que é o que a gente fala aqui. E o quadrante principal, que é onde as pessoas mais ricas do mundo sempre estão, é no quadrante inferior direito, que é o quê? Investidores. Porque assim, você imagina, você botou seu consultório, fez tudo certinho, você está tendo ali lucro mensal. O que você vai fazer com esse dinheiro? É investir. Então, assim, eu até falo, o médico que é empreendedor e que é investidor é o melhor dos dois mundos. É o melhor dos dois mundos. Por quê? Porque você vai trabalhar para gerar riqueza, e essa riqueza você vai reinvestir ela, né, tanto no seu negócio quanto em ativos, para fazer esse dinheiro se multiplicar. E preste atenção no que eu estou falando para vocês aqui agora, pessoal. A visão que eu estou passando para vocês aqui é muito valiosa. Em 10 anos, você constrói. Se você tiver por esse caminho do empreendedorismo e do investimento, você constrói o seu patrimônio em 10 anos. Você se torna um médico milionário. Basta você querer. Basta você querer. É só você deixar de investir em passivos, entendeu? Deixar de ficar comprando coisa que você não precisa para agradar pessoas que nem gostam de você, entendeu? Para ficar juntando ali num lugar que você nem vai usar e começar a pegar esse dinheiro e investir de forma certa. No seu consultório, na sua clínica, no seu atendimento particular, em investimentos, em aplicações financeiras. Isso está ao seu alcance. Em 2021, está ao seu alcance de graça aqui na internet. Quando o médico ele entende que ele pode investir em ativos e deixar de investir em passivos, o jogo muda. O jogo muda. E tem uma coisa que eu estava falando que eu acabei esquecendo de falar, que é o seguinte: quando você começa a dominar isso, a dominar o seu impulso de comprar, por exemplo, o seu impulso de sair comprando coisas que você não precisa, e você consegue equilibrar suas contas, você ganha uma tranquilidade que dinheiro nenhum. E é isso que hoje, graças a Deus, a gente tem por aqui, né? Eu tenho. Aí eu posso falar isso com muita tranquilidade. Quando você consegue entender que você primeiro, antes de você ter um carro de luxo, você precisa ter o dinheiro para pagar aquele carro, isso muda o jogo. Então, por exemplo, aqui em casa a gente tinha 2 carros e uma moto. O que eu fiz? Para que eu pudesse investir na minha empresa, no meu negócio, o que eu fiz? Diminuir o meu padrão. Peguei o meu carro, peguei minha moto e vendi. E tá tudo bem, porque a gente tem carro ainda, tem um outro carro. E tá tudo bem, sabe? O problema é que muitas vezes aí entra a questão do ego, que eu falei ontem, né? Às vezes o nosso ego, né? Não, o médico ele precisa ter um carro importado, o médico precisa disso, precisa daquilo, precisa de um Rolex, precisa de uma bolsa Louis Vuitton, precisa... Quem disse? Eu prefiro, né? A minha maior riqueza hoje é o quê?
é poder estar toda noite com a minha filha, botar minha filha para dormir quando for necessário, dar um beijinho de boa noite nela, brincar com ela. Isso é a minha maior riqueza, entendeu? E a riqueza é algo... Existem várias formas de riqueza, entendeu? Então, assim, a gente fala muito sobre isso aqui, sobre vários tipos de riqueza, né? E às vezes a gente fica muito focado num único tipo de riqueza, que é a riqueza material, dinheiro, coisas, bens materiais, e a gente perde outros tipos de riqueza que, infelizmente, dinheiro também não compra. Riqueza de coisas materiais, a gente tem a vida toda para ganhar, Então, vamos lá. Só reiterando, quando a gente compra muito passivo, quando a gente sai comprando um monte de bens materiais, a gente acaba pagando por esses bens materiais com tempo, nosso tempo, né? A gente tem que acabar submetendo a trabalhar em lugares que a gente não gosta, fazendo o que a gente não gosta, e aí a gente não tem tempo, principalmente para o quê? Para investir em ativos, para fazer o dinheiro trabalhar para a gente, seja no nosso consultório, em outro tipo de investimentos, que não é o objetivo desse canal, beleza? O objetivo desse canal aqui é te ensinar a investir no atendimento particular, beleza? Seguinte, atenção, não estou aqui fazendo apologia à pobreza, não estou aqui dizendo, seja um médico pé descalço, venda tudo que você tem e vá viver passando necessidade. Não é isso, pelo amor de Deus, não me entenda errado. Todos nós merecemos conforto, dignidade, abundância. O erro que eu estou aqui salientando, o nosso trabalho aqui, pessoal, ele também é um trabalho de conscientização. Por quê? Não é raro, toda vez que a gente abre uma turma do CVM, eu, pessoalmente, falo com muitos de vocês. Pessoalmente, alguns de vocês, eu ligo e falo assim, opa, colega, tudo bem? O que foi que houve? Eu vi aqui que você não fez sua inscrição no nosso curso e tudo mais, houve algum problema? Sabe? E aí, eu sempre tenho conversas com os alunos. Na verdade, com os colegas que muitas vezes nem se tornam alunos. E assim, gente, falem o que quiser dos médicos, mas eu cada vez mais conheço a realidade do médico. E não é o que aparece no Instagram, não é o que aparece nas colunas sociais, não é. Sabe o que é que eu escuto? Queria muito entrar no curso de vocês, muito. Vocês passam confiança, vocês têm um conteúdo realmente que é transformador, já sigo vocês há um tempo, já vi os conteúdos gratuitos, já pesquisei sobre vocês, vi que vocês são pessoas idôneas, o conteúdo de vocês realmente é baseado em ciência, mas, cara, deixa eu abrir a real para ti, eu não tenho como pagar. Meu limite está estourado, as coisas em casa não estão bem, É isso que eu escuto, gente. É isso que eu escuto. E eu vou falar aqui para vocês, de verdade, do fundo do coração, sem nenhuma intenção, sem nenhuma segunda intenção. É de verdade, tô me abrindo aqui. É triste ouvir isso de um médico, sabe? De uma médica, de um médico que, assim, que gostaria muito de evoluir, mas ele tá presa no próprio buraco que cavou, sabe? De dívidas, sabe? De endividamento. E eu falo isso com muito amor, não é com julgamento não, eu falo com muito amor, sabe por quê? Porque eu passei por isso, e eu vou te dizer, não é uma coisa simples, não é fácil, não é de uma hora para outra. Beleza, então a partir de agora eu vou mudar. Não é assim, não é de uma hora para outra. Principalmente, quanto mais... parece uma areia movediça, sabe? Parece uma areia movediça, não é fácil, demora um tempo para você sair desse buraco e começar a ter a tranquilidade, né? a se sentir mais leve, inclusive para fazer outros investimentos. Então, o erro é comprometer sua renda, comprometer uma renda muito alta. Esse é o erro, que vai exigir um tempo precioso seu, para que você trabalhe para pagar aquele padrão de vida que você estabeleceu muito alto. E vai tirar de você a oportunidade de investir no seu atendimento particular. Simples. Uma coisa está intrinsecamente relacionada à outra. A Rosa está falando aqui, a sociedade cobra um padrão de vida do médico que custa muito da sua qualidade de vida. Pois é, exatamente isso, Rosa. E aí tem um livro, pessoal, que eu quero indicar para vocês, que o título dele é o seguinte, anota aí, time, A Coragem de Não Agradar. Coragem de Não Agradar. Isso vale para a sociedade como um todo, inclui, sabe quem? Família. Às vezes, a nossa maior dificuldade é de dizer não para um familiar. É para um familiar. É para um irmão, é para um tio, é para os pais. Assim, os pais, óbvio que a gente nunca vai deixar na mão. Mas, às vezes, a gente se coloca, né? O médico, ele se coloca... É a síndrome do super-herói que eu falo, né? A gente bota uma capa invisível e a gente acha que a gente tem que resolver o problema de todo mundo. Então, a gente sai dando mesada para um, mesada para outro, paga a escola de não sei quem, paga viagem de não sei quem, financia não sei o que de não sei quem. Quando a gente vê,
a gente está trabalhando para pagar a conta dos outros. Sendo que eram os outros que tinham que trabalhar para fazer as coisas deles. Principalmente falando de adultos, né? E eu, de novo, eu tô falando, quando eu dou esses exemplos, eu tô falando de mim também, que eu já passei por isso. Eu já fui o médico que quis salvar a família inteira, que dava mesada para irmã, para o tio, para não sei quem, para padrinho, para não sei o quê. Gente, quando eu vi, tava todo mundo aproveitando a vida e eu tava matando de dar plantão, me matando de trabalhar. E sabe o que acontece? Isso é normal para as pessoas. Isso é normal para as pessoas. Ah, é médico, ele pode, ele é rico, ele tem a obrigação de pagar porque ele é rico, ele é médico. E todo mundo lá aproveitando a vida e eu fazendo o quê? Me matando de dar plantão, coisa que eu odiava. Não tô falando que é errado, não tô falando que eu sou contra, mas eu particularmente odiava. E aí eu tô aqui me matando de dar plantão para pagar enfim. E aí, olha só que interessante. Quando eu comecei a mudar isso, eu cheguei para algumas pessoas e disse, gente, a partir de agora não vai dar mais. A partir de agora não vai dar mais, não sei o que, não sei o que. Sabe o que foi que aconteceu? As pessoas acharam ruim. As pessoas acham ruim quando você diz não. Como assim? Você é médico, é rico, tá mendigando aqui dinheiro, poxa, que é pouco, que me ajuda muito. É triste isso. E aí você vai vendo, nossa, eu ajudei a pessoa durante não sei quanto tempo. Quando eu disse o não pela primeira vez, ela acha que eu sou ruim. Isso é normal. Mas se você não cortar esse cordão umbilical, você vai ficar refém disso pro resto da vida. De forma resumida, o que é que você precisa fazer? De forma resumida e bem grosseira. De novo, minha intenção aqui não é dar uma aula de finanças. Minha intenção aqui é causar uma reflexão em você. É incomodar você para que você saia dessa live incomodada, a ponto de começar a buscar essa literatura, buscar ajuda, né, repensar o seu padrão de vida, os seus gastos, os seus investimentos, para que com isso você seja um dos médicos que lá na frente, né, esteja tendo tempo, dinheiro e energia para investir no seu atendimento particular. Então, de forma resumida e muito simples, o que você precisa ter é o seguinte: o seu padrão de vida, o seu custo de vida, ele precisa sempre estar o quê? Um degrau ou dois abaixo de quanto você ganha. Se você ganhar 10 mil, você tem que ter um gasto de 7 mil, 8 mil no máximo. Para quê? Para ter uma sobra de 2 mil, pelo menos, para você investir, para você ter a sua reserva de emergência, para você investir na sua aposentadoria, para você investir no seu atendimento particular. Não só o dinheiro, mas quando você... Não é só o dinheiro, gente. Quero deixar isso bem claro. Essa diferença de quanto você ganha, por quanto você custa o seu padrão de vida, essa diferença não é só de dinheiro que sobra, é de tempo. É de tempo para você aprender o que você ainda não sabe, executar o que você precisa executar depois que você aprender, para fazer o seu consultório se tornar uma fonte de renda para você. De forma resumida, é isso. Mas vamos lá. O meu caso é muito simples. Eu ainda não elevei meu padrão de vida. Nesse caso, isso serve para mim? Você estava falando para mim? Nesse caso, eu quero te dar os parabéns. Eu quero te dar os parabéns porque você é uma exceção. Se você é médico e ainda não elevou o seu padrão de vida, mesmo que seja 2, 3 anos de formado ou que terminou a residência, parabéns. Parabéns, você já está num patamar extremamente diferenciado. O que você tem agora? Você tem a faca e o queijo na mão para começar direto no particular, para começar amanhã mesmo, hoje mesmo, a construir, né, o seu nome, a sua marca, que isso ninguém te tira. Quando você trabalha para plano, quando você trabalha para o governo, quando você trabalha para hospitais, na verdade você está construindo mansão em terreno alugado. Um belo dia, qualquer momento, alguém pode chegar e dizer: doutora, obrigado pelo seu serviço, mas a gente não precisa mais deles. A qualquer momento. Cid, mas eu sou concursado do governo. Isso aí não acontece comigo, não. Sinto te dizer que isso pode acontecer sim. Pode acontecer sim. Não sei se vocês sabem, mas está tramitando na Câmara de Deputados um projeto que chama demissão voluntária. Isso é um pulo para essa estabilidade que todo mundo acha que todo mundo corre atrás dessa estabilidade. Não, vou garantir alguma coisa segura. Isso numa canetada, o presidente do país ou a Câmara de Deputados, né, o Senado, o Congresso Nacional, ele muda. Sabe por que eu falo isso? Experiência própria. Até eu sou servidor público ainda. Estou num processo de licença, né, mas ainda sou. E o que acontece? Eu entrei no Serviço Público Federal em 2013. Em 2012, a presidente da época, a presidente Dilma, numa canetada aprovada pelo Congresso Nacional, mudou a regra da aposentadoria do servidor público federal, que é muito simples, não sei se vocês sabem, mas vou exemplificar isso com essa questão da estabilidade. Não, eu preciso de um concurso público, isso vai me garantir. Deixa eu te dar esse exemplo. Em 2012, ela mudou a regra de aposentadoria para o servidor público federal. Antes,
Se você terminasse a sua carreira, por exemplo, no meu caso, no meu cargo, se eu fizer doutorado e eu for até o final da carreira, eu vou chegar num salário mensal de mais de 30 mil, por exemplo. Teve uma colega minha que aposentou agora com 30 mil reais, porque ela entrou no serviço público antes de 2012, então a lei não afetou ela, a mudança. Então ela aposentou agora, médica, aposentou pela universidade, com mais de 30 mil reais de salário. Show de bola, maravilhoso, concorda? Só que no meu caso, entrei em 2013, o que acontece? Quando eu for me aposentar, mesmo que eu faça doutorado, mesmo que meu salário lá no final da minha vida seja de 30 mil reais, o que acontece? Não vai ser 30 mil reais minha aposentadoria. Vai ser só o teto do INSS, que hoje é 5 mil reais. Numa canetada, a pessoa decidiu o futuro de milhares de servidores. O seu concurso, você não tem controle sobre ele, você não tem controle sobre os pacientes de plano, sobre o seu vínculo com o hospital. Agora, o seu atendimento particular, o seu consultório próprio é seu, é o seu nome. Isso ninguém tira de você. Ninguém nunca vai chegar e dizer, ei, doutora, pare de usar seu nome aí, você não pode usar seu nome para ter o seu próprio negócio como médico. No dia que isso acontecer, a gente foge do país, porque aí virou uma ditadura, entendeu? Mas enquanto a gente for uma democracia, isso é o seu maior ativo. Isso ninguém tira de você, isso ninguém toma. Não é fácil, não é de uma hora para outra, mas é possível. É possível. E eu falo isso porque já ajudei alguns colegas a tempo recorde, em um ano, tá vivendo de particular. Então, e nesses próximos dias você vai conhecer de forma aprofundada esses colegas, tá? Alguns deles você vai conhecer de forma aprofundada. Então é o seguinte, você que ainda não elevou seu padrão de vida, não caia nessa armadilha de elevar. Se você, por exemplo, tem muita gente que se forma em medicina e até se formar em medicina tinha um padrão de vida de 5 mil reais, por exemplo, 3 mil reais por mês, ou menos, mora na casa dos pais, gasta muito menos. Aí, se tornou médico, de uma hora para outra aumenta para 30 mil esse padrão. Por quê? Para quê? É desnecessário isso. Se você viveu até hoje com 5 e você se tornou médico, não aumenta para 30, não, ou para 50 o teu padrão de vida. Aumenta para 10. Se for comprar um carro, beleza. Não compra um carro de 200 mil. Compra um carro popular. Pega esse restante que você ia investir num carro e investe no teu atendimento particular. Investe em cursos, investe em treinamentos, investe em contratar pessoas e investe na parte estrutural do consultório e vai fazer o teu maior ativo. Tá bom? Então, assim, uma dica muito prática nesse momento para você que ainda não elevou o padrão de vida é o seguinte: define quanto que você precisa para viver de forma confortável, digna e com investimento necessário para ter lazer, para ter experiências também, tá? Não estou aqui defendendo que você tem que viver uma vida regrada, uma vida, sabe, que tem que cortar o cafezinho, que não pode viajar, que não pode ter experiência. Negativo, não é isso não. Tem um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária, que ele defende o seguinte: você tem que ter, sim, investimentos para o futuro, mas precisa ter também um investimento no presente. Então, por exemplo, uma coisa que eu não economizo é em experiências gastronômicas. A gente adora comer fora. A gente adora comer tudo do bom e do melhor. Outra coisa, investimento em viagens. Recentemente, eu e a minha família, a gente passou 10 dias num resort em Porto Seguro, no melhor resort de lá. Experiências que também a gente não abre mão. Nosso foco é esse, é viver experiências. De forma o quê? Planejada, de forma o quê? Pensada. Não é sair comprando tudo e depois tem que dar um monte de plantão para poder pagar a viagem, para poder pagar isso, para poder pagar aquilo. Tá? Tudo isso é possível fazer com planejamento. Então, você que não elevou o padrão de vida ainda, veja quanto que você precisa para viver de forma confortável, digna, tá? Com momentos, com experiências, no presente de lazer, que façam sentido para você. E aí, por exemplo, vamos supor que você define, cara, 15 mil reais é meu padrão de vida hoje para viver confortavelmente com a minha família. Você vai ver se você precisa de 15 mil. Olha aí a Rosa, tomar vinho e viajar. Show de bola, Rosa. Então, se você precisa de 15 mil, o que acontece? Você vai procurar, você vai trabalhar em alguns locais temporários, foi o que eu falei ontem, temporários, você vai dar plantão, trabalhar para os outros, mas de forma temporária, para manter os 15 mil do seu padrão de vida e um pouquinho a mais para poder o quê? Para investir no seu consultório. Então, por exemplo, 15 mil é meu custo de vida pessoal. E o meu custo de vida do consultório vai ser, 5 mil. Então, você vai trabalhar para ter uma renda mensal de 20 mil reais. Com esses 20 mil reais, você vai viver muito bem, obrigado, aproveitando a vida, investindo para o futuro, tendo as suas reservas ali, e vai ter a renda necessária para o seu consultório, para fazer o seu consultório começar a rodar. E aí, é só uma questão de tempo. É uma questão de tempo para esse seu consultório pagando esses 15 mil para você de Prolabore. E aí você diz, valeu o plano, valeu o plantão, valeu a clínica popular, mas agora
eu vou seguir carreira solo, vou focar no que é meu aqui, gratidão, valeu, e é isso. E vida que segue, você vai focar seus esforços no atendimento particular. Assim como alguns alunos nossos estão fazendo. Doutora Irlena, endocrinologista de Vitória, do Espírito Santo, fez isso. Abriu o consultório dela, começou com plano, fez o CVM e depois que o consultório estava dando retorno, que mantém o padrão de vida dela, ela foi lá e disse, tchau, plano, obrigado, gratidão, sucesso aí para vocês, agora eu vou seguir minha vida. É isso, entende? Então a dica aqui é, para quem não elevou o padrão de vida ainda, não se endividar logo de cara, não compre imóveis ou carro de luxo, viva uma vida regrada. Regrada é que eu falo assim, viva uma vida com conforto, com dignidade, mas sem excessos, entendeu? Não deixe de viver o melhor da vida, mas pense também no futuro. Tem um outro exemplo aqui que eu trouxe para vocês, que é o Dr. Marco Nesi, cirurgião vascular. Ele é da região de Tubarão, lá em Santa Catarina. O Nesi é muito interessante a história dele. Tem uma live dele também lá no nosso canal do YouTube, no nosso podcast. Ele começou a clínica dele no último mês da residência. Ele terminava a residência e aí em fevereiro a clínica foi aberta. Foi muito massa a história dele contando isso. Ele e os sócios, o que eles fizeram? Eles investiram pesado no próprio negócio. Entendeu? Na clínica deles, uma clínica multiprofissional, né? É um lugar muito bacana, assim. E claro, com a ajuda do nosso método também, né? Ele não é besta. Fez investimento em estrutura, fez investimento também em estratégias. O que acontece? Resultado, cerca de 1 ano, ele, médico, início de carreira, o Nesi, ele não tem 35 anos ainda, deve ter uns 30 e poucos. Deve ter 30 anos, 31, 32. Em 1 ano, Nesi, cirurgião vascular, com 31, 32 anos, já tem o próprio negócio dele próspero, já está prosperando. A curva de faturamento dele de 2020 foi assim, crescente. Ele até deve ter outros vínculos, tá, pessoal? Mas, até a nossa última conversa, a clínica ia muito bem. Agora, o que eu quero compartilhar com vocês agora é o seguinte, imagine como estará o Dr. Marco Nesi daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, enquanto a maioria dos colegas dele vão estar trabalhando, se matando, trabalhando para os outros, o Nesi vai estar, provavelmente, vivendo só do atendimento particular dele. Enquanto os colegas vão estar trabalhando para pagar apartamento, terreno, pagando carro de luxo, não sei o que, ele vai estar desfrutando já do que ele está plantando agora. Simples assim, simples assim. Agora imagina o contrário. Vamos fazer o exercício inverso. E se ele tivesse investido numa casa ou um carro importado, ou mesmo numa joia do plano? Quem aí não caiu na armadilha da joia do plano? 50 mil, 60, 70, 90, 100 mil reais, dependendo da região do país. Trabalhando para os outros, construindo uma mansão em terreno alugado. A qualquer momento o plano pode dizer, doutor, os honorários a gente vai diminuir, o repasse a gente vai diminuir. Ou pior, alguns locais aí, os gestores são extremamente despreparados e traz dívidas para você ser cooperado, né, de algum plano. Anota o que eu vou falar aqui. Os clientes do plano, os pacientes do plano não são seus. Eles são do plano. Se você só vai ter paciente seu, só vai ter cliente seu quando for no seu atendimento particular. Sidney, meu padrão de vida já está alto. E agora? Bem, no caso de quem está com padrão de vida alto, aí é o seguinte, a coisa é um pouquinho mais complexa, tá? Não é tão simples, não. Mas também não é algo que você deve te impedir de focar no teu atendimento particular. Você só vai ter o quê? Que fazer mais planejamento, você vai ter que ter mais disciplina, você vai ter que ter mais comprometimento, que foi o meu caso. Em 2014 eu comecei essa transição de mudança de estilo de vida, sabe? De começar a estudar sobre finanças, de começar a dominar o dinheiro, né? E não ser dominado pelo dinheiro. De começar a dizer não só para mim, para as coisas que eu queria comprar, que era desnecessário, mas também dizer não para os outros, que queriam que eu mantivesse o padrão de vida deles. E isso, a gente já está em 7 anos. 7 anos, né? 2014, 2021. São 7 anos de transição. Não é simples, não é fácil, não é rápido. Para algumas pessoas pode até ser mais rápido. Para mim não foi. Então, cada pessoa é uma pessoa, né? Cada situação é uma situação. Tem uma aluna nossa, que eu acho que ela está na live, que eu trouxe o exemplo dela aqui também. Não vou citar o nome dela porque eu não pedi autorização, mas é o seguinte, recentemente essa aluna, ela compartilhou com a gente uma seguinte coisa, gente, vendi meu carro, e aí eu até, quando eu vi a mensagem dela, eu me assustei, eu disse, minha nossa, ela vendeu o carro dela, só que aí depois ela foi explicar, é o seguinte, eu tinha 2 carros que estão parados na minha garagem, porque a gente não está saindo.
né? A gente tá em né, por conta da pandemia, a gente está em home office, né? Só que eu tava com dois carros em casa parados e eu tava aqui, não tava tranquila, tava aqui estressada, com dívidas, com isso, não sei o quê, né? Não tava conseguindo focar, né? Porque uma coisa que é importante a gente entender é o seguinte: como é que a gente vai conseguir produzir algo, criar algo, se a nossa mente está toda hora preocupada? Como é que eu vou, por exemplo, como é que eu poderia fazer essa live aqui, que é uma live de conteúdo, se eu sei que eu tenho que pagar a conta de energia que está atrasada, se eu sei que eu tenho que pagar não sei o quê, se eu tenho que pagar não sei o quê? Não dá, gente. Essa tranquilidade de você saber o seguinte: não, tá aqui, ó. A partir de agora, eu sei que, beleza, caso dela, eu tenho 2 carros, eu só preciso de um. Esse outro carro eu vou vender, vou quitar minhas dívidas e vou ficar com um colchão de segurança, inclusive, para investir, para uma reserva de emergência, entendeu? E foi o caso dela. Está investindo no atendimento particular dela. Essa semana, inclusive, enviou uma mensagem para a gente super feliz, porque está começando a colher os frutos, começando a receber feedback dos pacientes, começando a ter procura, começando a aumentar o número de pacientes novos, né, particulares. Quanto vale? Quanto vale um agradecimento genuíno de um paciente que a gente consegue ajudar? Como é que a gente vai poder, como é que ela poderia investir, como é que ela poderia investir tempo, energia e dinheiro se ela está ali preocupada com as dívidas, se ela está preocupada com isso, preocupada com aquilo? E, na verdade, o dinheiro estava parado ali na garagem, que era o que aconteceu comigo também. No meu caso, o que acontece? Eu tinha um carro de 110 mil reais, o valor dele zerado, 110 mil, que estava também parado na garagem, 3 anos atrás. E aí, o que eu fiz? Aquele carro ali, ele estava... eu tenho uma frase que eu inventei, que é o seguinte: seu sonho pode estar estacionado na sua garagem. Eu sonho em ter meu consultório próprio, eu sonho em atender meus pacientes do meu jeito, eu sonho em ser bem remunerado, eu sonho em ter liberdade, em ter qualidade de vida, mas às vezes seu sonho está na sua garagem, parado lá, só deteriorando. Todo ano tem que pagar IPVA, todo ano tem que fazer manutenção, tem que pagar seguro, né, tem que pagar multa, que às vezes acontece, tem que fazer manutenção, trocar pneu, trocar isso, trocar aquilo, não sei o quê. É só dinheiro que sai, tá lá parado na garagem na maioria das vezes. Na maioria das vezes não, algumas vezes. Era o meu caso, estava lá, o carro parado, entendeu? Só me trazendo dívida, só me trazendo despesa. E o meu sonho era o quê? Investir na minha empresa, ter o meu próprio negócio. Foi o que eu fiz, vendi também meu carro e investi na minha empresa. Se eu tô aqui hoje foi porque eu tomei essa decisão lá atrás. Eu tô falando para você vender seu carro? Não tô falando para você vender seu carro, eu tô dando exemplos. Tô falando para você vender o seu carro. Se você só tem um carro e você precisa dele, pelo amor de Deus, fique com o seu carro. Mas agora, se você tem 2, 3 carros e não tá tendo tempo para o que mais importa, para cuidar da sua saúde, seus relacionamentos, para investir em educação, para investir no seu atendimento particular, aí eu acho que vale essa reflexão aí, vale pensar sobre isso. E aí, para quem está nessa situação, atolado em dívidas, né, com custo, você ganha X e está gastando 2X, minha recomendação de verdade é que você contrate o mais rápido possível uma assessoria de finanças, tá? Não sou eu, não faço isso, tá? Não estou fazendo propaganda aqui, mas a recomendação é essa. Porque uma pessoa que tem know-how sobre isso, que entende disso, em 1 hora de conversa, ela vai conseguir te mostrar pontos cegos que você talvez não esteja enxergando. Ontem mesmo, eu estava falando com um colega médico, próximo, né, pessoal, e ele estava falando para mim o seguinte: cara, eu estou com 2 terrenos, um de 200 mil, outro de 300 mil. O que eu vou fazer? Vou pegar um dos terrenos, vou vender e vou investir no meu consultório. Vou investir a diferença, vou botar na minha reserva de emergência e vou diminuir minha carga de trabalho. E eu disse, cara, é isso. Agora, às vezes, por que você está pagando o segundo terreno? Dando plantão para pagar o segundo terreno? Sendo que a pessoa já não é mais uma criança, já não é mais um adolescente, chegando ali na casa dos 50 anos. Eu falei para ele, cara, tem que pensar na tua qualidade de vida. Tu vai dar plantão até quantos anos? 70? 90? Não dá, cara. Uma coisa é você dar um plantão por semana. Outra coisa é você, 2, 3, 4, 5, sei lá quantos. De forma muito superficial, de novo, tô repetindo aqui toda hora. Não, a intenção aqui não é dar uma aula de finanças. É chamar a sua atenção pro erro número 1 que eu vejo colegas cometendo e que impede esses colegas tira deles, né, a possibilidade, a oportunidade de investir no atendimento particular, que é elevar o padrão de vida muito, muito rápido. É viver acima do que você ganha. Eu ganho 30, estou gastando 35. Com o que você está gastando esse 35? Tem que saber, né? Precisa ter clareza disso. E aí, uma das coisas que você pode fazer é contratar uma assessoria de finanças para te ajudar, começar a estudar sobre isso. Tem perfil no Instagram, no YouTube, você dá um Google aí, você escolhe. Tem homem, tem mulher, tem todo tipo de gente ensinando sobre finanças, tá? O que não existe é desculpa para você não aprender. Você pode ouvir podcast enquanto estiver dirigindo entre um plantão e outro, quando estiver indo para o trabalho, quando estiver lavando uma louça, enquanto estiver
Enfim, não tem desculpa, gente, para você aprender sobre finanças e sair desse buraco, dessa corrida dos ratos, que nem diz Robert Kiyosaki, né? No livro Pai Rico, Pai Pobre. Então, olha só, de forma superficial é isso. Comece a listar suas dívidas maiores, seus bens, analisar o que realmente é essencial para a sua vida e da sua família. Fazer um abatimento de seus financiamentos, vender o que está apenas sendo desvalorizado. Uma das coisas também que eu fiz, que me ajudou muito, eu tinha uma parcela de financiamento de 3 mil e poucos reais. E lá atrás, o que eu fiz? Listei os bens que eu tinha, por exemplo, eu tinha vários imóveis, né? E aí o que eu fiz? Peguei e vendi algum desses imóveis, abati do financiamento. Então saí de uma parcela de 3 mil e pouco para 2 mil e pouco. Já diminui o custo fixo, entendeu? Uma diferença de R$ 1.000 todo mês. É um plantão a menos que eu precisei dar. Olha só que interessante. O grande lance é, acompanhe o raciocínio comigo. Quando você se livra do excesso de coisas materiais, consequentemente, você terá como diminuir o excesso de trabalho. Consequentemente, isso vai te permitir ter mais tempo para aprender o que você ainda não sabe, estruturar e executar o que você precisa para fazer o seu atendimento particular ou começar a alavancar, para que ele se torne uma fonte de renda perene para você. É simples assim. Tudo bem, Lídia? Tudo bem, Socorro? Grandes, queridas alunas que estão também nessa jornada aí com a gente. Vamos fazer uma analogia aqui para que isso fique bem claro. Imagine que você está no dentista. Você está no dentista lá com a boca aberta e ele está lá fazendo um procedimento odontológico. Nesse momento, o dentista vira para você e fala assim, agora eu queria que você assoviasse. E ele está lá com um material e fala assim, assovia agora. Duvido. Tenta aí assoviar com a boca aberta. Não dá. Não dá para assoviar enquanto tem um dentista, né, fazendo um tratamento lá no seu dente. Não dá. A analogia aqui é muito simples. Você não vai conseguir fazer o seu atendimento particular começar da forma certa ou alavancar enquanto você, no caso que seria assoviar, você não vai conseguir assoviar enquanto tiver ali uma pessoa, né, mexendo na sua boca, você com a boca aberta. Então aqui o dentista, o procedimento, é o excesso de coisas que a gente compra, que a gente se compromete, que a gente se endivida, e aí por isso a gente não consegue assoviar. Assoviar, inclusive, Socorro, Lídia, né, e colegas, assoviar de felicidade. Poxa, mais uma pessoa que eu de fato ajudei, mais uma pessoa, né, que me procurou, que pagou sorrindo pelo meu atendimento, né? E aí você sai assoviando. Feliz porque está exercendo a medicina com excelência, está sendo bem remunerado, está ajudando de fato, está exercendo a medicina com excelência, né? Tem preço, isso não tem preço. Né? Isso dá sentido para muitas vidas, né, para a gente. Quantas pessoas... ontem a Maria Cecília, né, teve a hombridade, né, a generosidade, a coragem de se colocar vulnerável e dizer, eu já estava pensando em desistir da medicina. E não era porque ela não estava ganhando dinheiro. Tenho certeza, ela ganha dinheiro, mas é porque ela não estava feliz. Sucesso sem felicidade é fracasso. Sucesso sem felicidade é fracasso. Então, às vezes você pode estar ganhando 30 mil por mês, como eu, já fui esse médico aí, ganhando 30 mil por mês, extremamente infeliz, ia me arrastando trabalhar, não dava o meu melhor, não conseguia, porque eu não estava feliz, entende? É sobre isso, não é só sobre o quanto você vai ganhar, mas é sobre quanto você vai estar feliz durante a jornada. Às vezes a gente esquece, né, gente, que a gente está numa passagem aqui, né, que a vida é breve, que a vida é curta, que ninguém vai sair dela vivo, nem eu, nem você, nem ninguém. E aí às vezes a gente fica, não, mas eu preciso da minha casa, mas eu preciso do meu carro, eu preciso dos meus bens. Perdi um amigo agora, meu melhor amigo, inclusive, melhor amigo de faculdade, melhor amigo de vida, trabalhou a vida toda como médico, assim, a vida toda como médico não, teve uma vida de 10 anos como médico, construiu um patrimônio, morreu, estão brigando pelo patrimônio dele agora. As pessoas que ficaram estão brigando pelo patrimônio dele. Só que, no caso desse meu amigo, ele aproveitou muito a vida. Ele viveu a vida de forma intensa. E é isso que eu também busco fazer, e é isso que eu quero compartilhar com vocês agora. Vocês estão vivendo a vida de vocês com intensidade, né? Vocês estão vivendo um dia como se fosse um dia de cada vez, como se fosse o último, fazendo o que vocês amam, ajudando as pessoas com o melhor que vocês podem. Vocês estão fazendo isso? Porque se não tiver, gente, não faz sentido. Tá acumulando um monte de bens, trabalhando em lugares que você não gosta, fazendo o que você não gosta, né? Não faz sentido. Então, repensa sobre isso. Não estou falando para você pegar seus bens, vender todos os seus bens, cortar o cafezinho, não viajar, vender suas roupas, suas bolsas, seus sapatos, seus relógios, investir no atendimento particular. Não é isso. Não entendam mal, tá bom? Até porque não precisa. Para você começar o seu atendimento particular, o investimento não precisa ser alto, beleza? Tem uma outra aluna, nossa,
que eu quero compartilhar o exemplo dela aqui, a história dela, que é muito interessante, exemplifica bem o que a gente está falando aqui. Eu estou falando de uma médica, pediatra, neonatologista. Eu fiz uma consultoria com ela, individual. E aí o que ela disse? Sidney, eu tenho 3 vínculos. Eu trabalho no OBS 20 horas, meio turno por dia, de segunda a sexta. Eu dou plantão de neonato, que inclusive eu adoro, sou apaixonado pelo plantão da neonato. E comecei meu atendimento particular. O que acontece? Eu percebi que metade do tempo, né, toda a primeira atividade que a gente faz, que a gente recomenda como atividade obrigatória para os nossos alunos, é fazer uma coisa chamada diagnóstico situacional. E aí ela fez isso, né? E aí foi sobre isso que a gente conversou. Ela falou assim, eu vi o seguinte, metade do meu tempo de trabalho eu estou destinando para a UBS. São 80 horas por semana. Outra grande parte eu estou destinando para os plantões. E só uma pequena parte para o consultório. E eu estou começando do zero o meu atendimento particular. Então, assim, eu não estou conseguindo fazer tudo que é recomendado no curso, eu não estou conseguindo fazer todas as estratégias de marketing, de fidelização e de encantamento. E aí, após fazer esse exercício de diagnóstico situacional que vocês recomendam, o que eu vi? Né? Eu listei minhas despesas, listei minhas receitas. Sabe o que foi que ela constatou, pessoal? Ela constatou o seguinte, que ela não precisava dos 3 vínculos. E aí, o que ela fez? Quando a gente fez a consultoria, ela já tinha tomado essa decisão, tá? Ela conseguiu pedir a exoneração do concurso. Era um concurso da prefeitura. Que, segundo ela não era feliz lá. Por quê? Porque ela atendia 16 pacientes, né, por turno, em 4 horas, tinha que atender rápido, correndo, às vezes não conseguia fazer o que ela estudou para fazer, que era atender o paciente com qualidade. E aí ela disse, não faz sentido para mim continuar aqui. O tempo que eu estou investindo aqui, o retorno financeiro que eu estou tendo, é melhor investir no meu consultório. E aí, eu lembro até das palavras dela. Ela falou assim, o que acontece? Meus plantões, eu não vou abrir mão dos meus plantões, porque eu adoro, porque eu gosto, e eu saindo do concurso, da UBS, eu vou conseguir o quê? Tempo necessário para fazer o meu consultório funcionar. E aí, nas palavras dela, ela falou assim, Sidney, a diferença foi que eu deixei de guardar R$5.000 a mais por mês. Eu deixei de guardar 5 mil a mais. Ela já estava guardando mais de 5 mil. Por quê? Porque ela viu que o custo de vida dela era o quê? Baixo. A família dela, ela não tinha um custo de vida alto. Não é a regra, eu acho que é a exceção, né? A maioria tem custo de vida mais alto. Mas no caso dela, foi isso. Ela disse, a diferença, eu não vou mudar em nada a minha vida, meu padrão de vida, o que eu vou fazer é só deixar de guardar R$5.000 a mais. Mas em troca disso, em compensação disso, eu ganhei 80 horas por mês para investir no meu atendimento particular e fazer ele decolar, fazer ele funcionar. E aí, olha só, eu fiz um cálculo aqui para ajudar vocês, que eu fiz com ela também. Eu falei, para você ganhar esses 5 mil que você tinha do concurso, você só precisa se esforçar para atrair 4 pacientes novos por semana. Atrair e fidelizar, né? Porque se você fideliza, o paciente ele paga mais de uma vez, ele volta novamente. No caso dela, pediatria, ela conseguindo se tornar uma referência, conseguindo estruturar um serviço onde na pediatria ela fidelize, por exemplo, a puericultura, ela tem ali um paciente que ela fecha, né, ela tem 1 ano de fidelização. Então, assim, ela só precisa de 4 consultas, se ela cobrar uma média de R$300 por consulta, ela só precisa de 4 pacientes por semana, 16 pacientes por mês, para ela ganhar os 5 mil lá que ela tinha do concurso. Isso é só uma questão de tempo, tal. Eu fiz essa consultoria há um tempo, provavelmente ela já está passando disso, com certeza. Por quê? Porque agora ela tem tempo, e energia e dinheiro para investir no atendimento particular dela. Faz sentido, pessoal? Faz sentido para você? Pegou aí a visão? Pegou o insight? Às vezes a gente está no automático, a gente não para analisar nossos custos, nossas receitas, nossas despesas. A gente está trabalhando, nem sabe por que a gente está trabalhando, nem sabe para quê. Tem uma outra história de um outro colega que ele não se tornou nosso aluno, mas a história dele é o seguinte, rapidinho, a gente já está caminhando para o final. Médico, 2 anos de formado, médico generalista, não tinha residência ainda. E aí ele falou pra gente, a história dele é a seguinte, Sidney, eu tô no meu primeiro ano, eu trabalhei em plantão, enfim, dei duro em plantão, trabalhei, juntei 200 mil e comprei um carro de 200 mil. E aí, no segundo ano, chegando no final do segundo ano agora, e já tenho 200 mil de novo guardado. E aí eu quero te perguntar, o que eu faço, cara, com esses 200 mil? Eu vou pra residência e uso esses 200 mil para me manter na residência de cirurgia, que é o que eu quero, ou eu faço outra residência, porque hoje eu conheço cirurgiões que eu ganho mais do que eles, que estão dando plantão também, e aí eu tô meio desestimulado para fazer residência de cirurgia, ou eu pego esse dinheiro e invisto no meu atendimento particular. E aí sabe o que eu respondi para ele? Eu disse, cara, a primeira coisa que você tem que descobrir é o que é que você quer para sua vida. O problema é que você tá só indo atrás de dinheiro, e você não sabe o que é que você quer. E aí, detalhe, ele falou para mim assim, cara, e outra coisa, eu não aguento mais dar plantão. Eu tô só com 2 anos de formado, mas eu não aguento mais dar plantão. Eu tô cansado, eu tô exausto, eu não quero isso para minha vida não, cara. Além de estar cansado, ninguém me valoriza,
precisa, o atendimento eu não consigo oferecer o melhor para o paciente e tudo mais, o que eu faço? Aí eu falei, cara, não tenho bola, eu não posso decidir a tua vida. A recomendação que eu posso te dar é, descobre primeiro o que você quer, seja bom naquilo, e depois, cara, aí sim você investe no seu atendimento particular. Porque não adianta você tá sendo movido só pelo dinheiro. Ah, onde é que tá dando mais dinheiro? Como é que eu ganho mais dinheiro? Mas ganhar dinheiro para quê, cara? Com qual intuito? Então falta, às vezes, isso também, né, gente? Falta a pessoa saber o que é que ela quer da vida, tá? Aí muitas vezes a gente tá ali na corrida dos ratos. Não, tenho que pegar mais um plantão, tenho que pegar mais um vínculo, tenho que ganhar mais não sei quanto. Para comprar mais um carro importado, para comprar um apartamento, uma cobertura, para quê? Com qual intuito? Para pagar como? Entendeu? É sobre isso. A intenção desse conteúdo de hoje ir na ferida. Outra coisa, não existe certo e nem errado. Ah, o certo é isso, o certo é aquilo. Me dá os 200 mil que eu sei o que fazer. Pois é, Lídia. Agora, esse exemplo desse colega, eu tenho certeza que conecta com muita gente. Por que mesmo que você está trabalhando 80 horas por semana? Por que mesmo? Para que você está se submetendo a trabalhar em lugares que você não gosta? Fazendo o que você não está feliz? Para quê? Por quê? Não existe certo nem errado. O que existe é o que é certo para você, o que é certo para você. O que na nossa opinião aqui é errado, e o que muitos colegas, a maioria acaba fazendo é o quê? Pegar dinheiro emprestado para investir no atendimento particular. O cara ele já tem um custo, ele já ganha 30. Ele ganha 30 e tem um custo de vida de 35. Aí ele vê a live do CVM e diz, não, agora eu vou investir no atendimento particular. Aí o que ele faz? Pega dinheiro emprestado, aumenta mais ainda o custo dele, o endividamento dele. Eu vou pegar dinheiro emprestado agora para abrir meu consultório. Não façam isso. Não façam isso. Antes de emprestar dinheiro, antes de sair aumentando teu padrão de vida, vê o que você... Primeiro, organiza a casa. Teve uma vez com uma colega médica, eu falei com ela também por telefone, ela falou, porque eu queria saber se vocês podem me ajudar, porque eu tenho uma clínica grande, mas eu estou endividada, não sei o que, eu quero saber se o curso de vocês me ajuda. Eu falei, olha, eu acho que antes de entrar no nosso curso, a primeira coisa que você deveria fazer é resolver sua dívida, resolver a questão financeira. Isso não é o nosso core, não é o que a gente faz, não. Então procura alguém para te ajudar para resolver suas dívidas. Quando você tiver com as dívidas equilibradas, aí você procura a gente para a gente te ajudar com um atendimento particular. Já está no buraco e fazer mais, se endividar mais ainda para poder investir numa coisa com risco, não façam isso, não recomendo. Então, é muito perigoso. Se não dá certo, né, a pessoa ainda vai piorar mais ainda a sua condição de vida. O que a gente defende? Que o melhor investimento para você ter no seu atendimento particular, o dinheiro que vem do seu próprio cliente. É o dinheiro que vem do seu próprio cliente, tá? Ou seja, o que a gente defende aqui? Que você estruture estratégia de marketing, gestão, de vendas, de captação, encantamento e fidelização de pacientes. Antes de fazer super investimentos, antes de sair pegando dinheiro emprestado, antes de sair vendendo os seus imóveis e investindo numa sala comercial. Não faz isso. Primeiro valida, atrai clientes primeiro, fideliza clientes primeiro. Esses próprios clientes vai te dar o dinheiro necessário para você investir no seu próprio atendimento, tá? No seu próprio consultório. E a gente sempre recomenda, começa com custo baixo, investimento inicial baixo, consultório, sem fazer empréstimo, porque se tudo der errado, você não vai piorar a sua vida. Você só aprendeu, você só passou por um processo de aprendizado, inclusive vai poder recomeçar lá na frente de outra forma, de forma diferente e até o momento que você vai acertar. Beleza? Essa é a nossa recomendação. Pessoal, dica prática de hoje. Liste, pegue um papel, pegue uma caneta, né, ou então pegue uma tabela de Excel e bota numa coluna. Lista quanto que você ganha. Quanto que você ganha por mês. E lista na outra coluna. Quanto que você gasta por mês. Custos fixos e variáveis. Separe o que é essencial do que é supérfluo. Sente com seu cônjuge, se você for casado. Sente com seu marido, com sua esposa e discuta isso com ele. Será que realmente isso aqui é necessário? Será que isso aqui não é supérfluo? Será que isso aqui não é algo que a gente pode se livrar disso para poder diminuir nossos custos? Aos poucos, você vai conquistando aquela paz que eu falei, de poder fazer escolha. Isso é uma frase que eu escuto também. Sim, é porque eu não tenho escolha. Eu só não vou para atendimento particular porque eu não tenho escolha. Você tem escolha, gente. Você tem escolha. Só que você tem que fazer... Não é fácil. Escolher significa abrir mão de algo. Quer ter seu consultório? Você precisa investir dinheiro, energia e tempo. Para você investir dinheiro, energia e tempo no consultório, precisa abrir mão de investir tempo, energia, dinheiro em outras coisas. É isso, tá? É isso que a gente deseja para você. Espero que essa live tenha te ajudado de alguma forma. Espero que ela sirva não como uma aula de finanças, mas como um impacto emocional para você refletir, para você começar a agir, para que você saia do buraco, para que você possa investir no seu ativo, no seu principal ativo, que é o seu atendimento particular.